A paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus, mais uma sexta-feira a gente está podendo aqui falar da palavra do Senhor, amém? Queria agradecer a todos que acompanharam a última vez que a gente estava ministrando a palavra do Senhor, agradecer ao povo de Deus que continua em oração, lembrar os irmãos que nós ainda continuamos em comunhão, com desejo ainda de louvar o Senhor. Tá difícil, irmão, você não sabe como tá difícil. Esse negócio de ficar falando aqui pra câmera, aqui, falando, é difícil. Eu tava até comentando com a Juliana, a vontade que a gente tava de fazer um culto aqui. A gente tava até querendo fazer um culto aqui interno, porque é difícil demais falar pra ninguém, ficar olhando aqui. Eu sei que eu tô falando com vocês em casa e tudo mais, mas parece que eu não tô falando com ninguém. Mas graças a Deus, o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Queria deixar a informação para os irmãos. Como eu já falei em outro vídeo, eu mandei aí no WhatsApp de vocês. A obra de Deus não parou, amém? A gente continua trabalhando, a gente continua levando alimento, ajudando as vidas. Então, ó, aqui embaixo está um textinho aqui, os dias que a gente vai fazer o culto. E uma informação importante para você. Meu irmão, não pare de dizimar, não pare de ofertar. A igreja, o povo, a igreja que eu falo somos nós, irmãos, precisamos de ajuda. Nós precisamos, tem pessoas que necessitam, tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão passando necessidade e precisam da sua ajuda, amém? Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa entrar na tua casa, entrar na tua vida, trabalhar na tua casa e que vocês continuem, irmão, colocando sua vida diante do Senhor, orando mesmo, como se você estivesse na igreja, como se você estivesse com todos nós lá dentro da igreja. Porque o inimigo está aí, irmão, como o pastor sempre fala, ele está bramando, rodando ao nosso redor, buscando a quem ele possa tragar. E às vezes a gente, por descuido nosso, a gente acha, estou em quarentena, vou ficar em casa, não oro, não jejuo, não congrego, não canto, não louvo, não agradeço a Deus. E hoje eu queria falar sobre isso com você. Às vezes a gente tem colocado nas nossas vidas, e a gente tem colocado uma perguntinha na nossa vida. Será que Deus é tão ruim assim, que deixa essas coisas acontecerem na nossa vida? Então, preste atenção, nós vamos orar ao Senhor, e logo a gente vai estar explanando um pouquinho, falando um pouquinho sobre essa palavra que Deus quer trabalhar na sua vida. Porque de tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar as coisas boas que ficam. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Exalto o seu santo nome, meu Pai. A cada dia eu quero te bendizer, meu Pai, te adorar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem trazido, meu Pai, ao nosso coração ensinamento novo, palavra nova, meu Pai, porque nos momentos difíceis, meu Pai, são os momentos que a gente tem que evoluir, meu Pai. Tirar coisas boas desse momento, meu Pai. Coisas que possam, meu Pai, nos levantar, nos trazer, nos fazer novo, nos fazer maior, meu Pai. E que nessa noite, meu Pai, este povo possa ser cheio do Teu Santo Espírito, cheio da Tua graça, para entender, meu Pai, que o Senhor é bom e que a Sua, meu Pai, a Sua vontade dura para sempre e ela sempre vai ser boa nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Então, querido, você em casa aí, abra sua Bíblia junto comigo, amém? Vamos continuar no mesmo sentido. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, vá lá, pega a sua Bíblia, eu espero, tá bom? Você vai lá, busca a sua Bíblia, que eu quero que você leia junto comigo. A palavra que nós vamos ler está no livro de Isaías. Está no livro de Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler o verso de número 8. Amém? Vamos lá. Vou ficar esperando, igual na igreja aqui, ficar esperando você ir lá buscar. Vai buscar, irmão. Vai lá buscar sua Bíblia e volta em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ler. Tá bom? Isaías 55, do verso 8. Só o 8 só que a gente vai ler. Porque diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amado, tem acontecido várias coisas na nossa vida e a gente tem perguntado: Deus é ruim. Eu acho que Deus é ruim porque não é possível uma doença dessa. A Juliana falando: essa doença a gente não pode se tocar, não pode se encostar, não pode conversar de perto.
coisa que a gente adora, porque o ser humano adora isso. E nossa igreja principalmente adora isso. Só que a gente não está podendo fazer. Essa doença parece que tem tirado isso da gente, esse negócio do brasileiro, nossa, de confraternizar, de brincar, de conversar. E às vezes a gente se pega pensando nessas coisas. Ah, Deus não está olhando por essa terra. Só que eu queria te deixar uma informação. Eu queria te deixar uma coisa. Nós vamos fazer um breve volta aqui no tempo. A gente vai voltar lá no livro de Gênesis. A gente vê que Deus, quando ele criou a terra, ele olhou para essa terra, ele olhava para a terra e viu. A Bíblia relata que ele fala: a terra era sem forma e vazia. Não existia nada, não tinha nada. A gente nunca tinha passado pela cabeça de Deus, eu acho que até aquele momento. De repente ele fala: eu vou trazer ali o dia e a noite. Ele foi e criou o dia e a noite. Ele foi e criou as águas da terra, criou as águas, criou a terra, as árvores, os animais, os alimentos. Ele criou tudo, irmãos. E no final disso tudo ele veio e criou um ser humano. Um ser capaz de pensar, capaz de raciocinar, com livre-arbítrio, que podia fazer o que quisesse. Ele só deixou uma regrinha só. Uma regrinha, e os homens não conseguiram cumprir uma regra. Aí eu fico me perguntando, nossa, como esse Deus é ruim, né? Por que ele seria ruim? Ele criou uma terra, ele não havia necessidade, porque a gente pega aqui nos relatos da Bíblia, a gente vê que Deus, ele é supremo, né? Ele é onipresente, ele é onipotente, ele pode passar, atravessar uma parede se ele quiser, ele ouve sua oração e de várias outras pessoas, ele faz o que ele quiser porque ele é Deus. E qual a necessidade que ele teria de criar esse ser quando ele nos criou? Se ele quisesse, ele poderia não ter criado. Só que ele criou e ainda nos deu, irmãos, um dom tão grande que é a liberdade. A gente podia fazer o que quisesse, andar como quisesse, falar com quem quisesse, ir aonde quisesse. Só que eu tenho certeza que a esperança de Deus é que aquele povo seria verdadeiro adorador dele. Porque ele fez tudo tão perfeito, tão milimetricamente pensado. Você pensa, Deus foi lá, criou os céus e a terra, fez a noite e o dia. Aí fala que logo ele criou a estrela maior, ele criou o sol, criou a lua, um para iluminar de manhã, outro para iluminar a noite. Depois criou as estrelas cada uma no seu lugar certinho, para controlar aquilo tudo, para deixar tudo organizado e equilibrado. Depois ele criou a água, criou os animais da água, criou a terra, criou as árvores para te dar um ar exemplar, um ar bom, criou as águas para você, tirar alimento. E o que nós fizemos disso tudo que Deus nos deu? Nós degradamos, nós estragamos, nós não fizemos nada de bom. Aí a gente para e fica pensando, Deus é ruim, Deus dá essa doença, da onde veio, essas doenças que nós temos, da onde vem. Irmãos, a natureza de Deus foi criada para que nós vivamos completamente bem, mas a nossa vontade nos afastou de Deus. As nossas vontades nos afastou da vontade suprema de Deus, do que Deus realmente queria para a nossa vida. Deus, a gente fala sempre que Deus é nosso Pai, e não existe um pai que não queira fazer a vontade do seu filho, agradar o seu filho, e assim não foi diferente. Ele fez isso, mas também não existe um pai que não corrija o seu filho. Não existe um pai que algumas vezes tem que parar tudo, falar, peraí, vem aqui, senta aqui. Hoje a gente tem que sentar e conversar, porque se a gente fizer igual os pais de antigamente faziam, você pode ter certeza que logo mais tem alguém batendo na sua porta. Mas antigamente, há um tempo atrás, e não tinha esse negócio de conversa não. O pai vinha e sentava o rei mesmo. E o que a gente fazia? Simplesmente obedecia. Crescemos sã. Alguns teve problema, claro, mas a maioria de nós crescemos sadios, pensando e trabalhando, buscando o nosso alimento. Crescemos de maneira exemplar. Por quê? Porque os nossos pais nos corrigiram. E Deus não é diferente.
Não é que Deus é carrasco, não é que Deus... Não. Deus, ele quer te corrigir, ele quer que você se conserte, ele quer te mostrar uma vida nova, uma coisa nova. E às vezes a gente não entende isso, a gente não tem entendido isso, a gente não tem a revelação de Deus nesse sentido. A gente simplesmente quer achar que Deus é ruim. Ah, porque eu não posso sair para a rua, porque eu não posso bagunçar, porque eu não posso ir para cima, para baixo, aí Deus é ruim. Ontem eu estava falando com o pastor, não tem nem 7 dias que a gente está em casa e já tem gente entrando em colapso porque está trancado 7 dias. 7 diazinhos já tem gente ficando perdido. Imagine só, irmão, como a liberdade é boa, não é verdade? Nessas horas você começa a pensar como a liberdade é bom. Mas o que a gente tem feito da nossa liberdade? Como a gente tem usado a nossa liberdade? A gente tem usado a nossa liberdade para... agora tem um monte de coisa, né, para usar a nossa liberdade. É o narguile, é bebida, é cigarro. Tem um monte de coisa para a gente usar a nossa liberdade. E a gente não usa a nossa liberdade porque realmente foi criada a nossa liberdade. Porque quando Deus nos colocou no Jardim do Éden, Ele colocou tudo aquilo e falou: de tudo aqui é lícito para você. Tudo você pode usar, tudo você pode comer. Isso era liberdade. Você olhar e falar: nossa, isso Deus criou para mim. Isso Deus fez para mim. Isso era a liberdade boa, sadia, de você poder ir e vir e fazer tudo o que você quisesse. Só que o que a gente tem feito com a nossa liberdade? A gente tem degradado o nosso corpo, a gente tem degradado o nosso ecossistema, a gente tem degradado a nossa casa, a gente não tem respeitado nossos pais, não tem respeitado a nossa família. Isso que a gente tem feito da nossa liberdade. Aí depois a gente vem, para e fica falando que Deus é ruim, que Deus é carrasco. Tem gente, eu já vi debates aqui no Facebook, WhatsApp, coisas do tipo. Deus matou, Deus jogou praga e não sei o que. Não é isso. Deus, ele te repreende na hora certa, quando ele ainda acha que há esperança para você. O Senhor Jesus Cristo está para voltar. Então, ele acha que ainda há esperança para você, se você realmente quiser. Eu falava com meu pai hoje de manhã isso. A gente ainda tem um Deus para buscar. A gente ainda tem uma palavra para ler e entender quem ele é, quem ele foi e o que ele quer. Mas quando essa palavra aqui for tirada, irmãos, quando a gente não tiver um Deus mais para buscar, que o canal for fechado, que eu não conseguir mais falar com Deus, que tudo acabou, aí vai ser a hora que a gente quer mudar. Porque hoje a gente está preso dentro de casa, mas é só hoje que a gente está parando para pensar que a gente tem que lavar as mãos, que a gente tem que tirar o nosso chinelo para entrar em casa, que a gente, sabe, para falar com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente tem que ter um certo cuidado. Só hoje a gente está parando para pensar isso. Tem que acontecer uma doença grave, tem que vir alguma coisa grave sobre a sua vida para você entender que você tem que fazer isso. E isso é do ser humano. Mas só que nós, irmãos, que estamos entendendo a palavra de Deus, entendendo que nós vamos morar e que nós devemos chegar ao reino de Deus, nós temos que mudar algumas coisas nas nossas vidas e levar isso para outras pessoas, que nós temos que mudar antes que não tenha tempo. Depois que já foi, irmão, não dá. Então, eu peço para você encarecidamente, mude hoje. Mude o seu jeito de agir hoje. Mude o jeito de falar com seu pai, com a sua mãe hoje. O jeito de você dialogar com a sua família, mude hoje. Jesus, ele andou por essa terra e ele foi um dos mais humildes homens e foi o homem perfeito. Ele não tinha nada amontoado, ele não tinha nada guardado em quantidade, ele não tinha um monte de roupa, ele não tinha naquela época deveria ter os bons cavalos, ele não tinha os bons cavalos, ele não necessitava de ficar juntando montões nessa terra. Não, simplesmente ele falava que o que era dele era de todos, o que ele podia dar era para todos. E o que ele necessitasse, irmãos, o Deus supriria para ele a necessidade. Claro, eu não estou falando para você abrir mão de tudo. Não, mas eu estou te falando que você tem que tirar um tempo para Deus. Não é só trabalhar. Você tem que tirar um tempo para Deus. Você tem que honrar a Deus. Você tem que louvar a Deus. Você tem que agradecer a Deus. Quando nós paramos de pensar, de ficar pensando quem é Deus, o que Deus, o que Deus é, tentando, sabe, materializar Deus, nós vamos começar a entender que nós temos só agradecer porque a gente existe. Porque a gente não precisava de nada.
Pode ser você de que religião for, falar que o seu Deus é o que você quiser. Colocar o nome de Deus, materializar Deus, mas você vai entender que tem alguém que te criou, tem um Deus que te fez, e Ele é merecedor de louvor. Seja você da onde você estiver, no lar, quando você estiver aí dentro da sua casa, seja onde você estiver, dentro da sua casa, se você está no caminho, vendo esse vídeo no seu celular, vendo aonde for, entenda que existe um Deus e Ele merece ser louvado. Ele merece receber louvor porque Ele te criou. E a gente só tem que agradecer o fôlego de vida que a gente tem. E esquecer, tentar parar de tentar ficar materializando Deus, colocando Deus de uma forma, Deus de um formato. Deus, ele não tem forma. Deus, ele não tem forma. Deus, ele é o que ele é. O que ele pensar, o que ele falar, o que ele desejar, ele é. Assim como estava escrito aqui em Isaías. Preste atenção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Ele é diferente. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar entrando dentro da sua casa. Amém? Eu peço para você, irmãos, use o dom supremo que Deus nos deixou, o amor. Ele fala que nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que perdoar o nosso próximo várias vezes. Então, irmão, se alguém te magoou, se alguém, te oprimiu, vai lá. Mesmo que você não é você que fez nada, vai lá, peça perdão, agradeça a Deus pela vida dele, louve a vida dele e demonstre que você é diferente. Só assim a gente vai conseguir mudar tudo isso que está nos acontecendo. Se tem um vizinho seu que está aí agora, vamos usar o exemplo do que está acontecendo, que está aí no grupo de risco, vai lá, ofereça a ele ajuda, ofereça a ele alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente pela vida dele, amém? Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Amado Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso. Te agradeço porque o Senhor vem falar no nosso coração. Te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, para derramar na vida deste povo. Meu Pai, que o Senhor possa entrar em cada lar agora, meu Pai, tocar em cada família, guardar essas famílias, meu Pai, que estão te louvando, meu Pai, que estão colocando, meu Pai, diante do teu altar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, as suas vidas. Meu Pai, que cada um possa ser cheio do teu Espírito Santo, que eles possam, meu Pai, estar firmes e fortes, meu Pai, para que assim que tudo isso passar, nós voltamos, meu Pai, à casa de Deus para louvar e engrandecer o teu santo nome. É por isso que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Guarda aí em nome de Jesus. Irmãos, vou deixar alguns recadinhos aí da semana. Não deixe de dizimar e ofertar, amém? Nós deixamos, você viu que a nossa igreja não tem conta bancária. A gente não tinha conta bancária porque a gente achava por não ser necessário ter um custo a mais. Custo de conta, taxas, coisas do tipo. Então isso era uma coisa que a gente achava porque a gente preza por administrar bem o dinheiro que você coloca na casa do Senhor. Só que a gente viu que hoje há necessidade. Por enquanto a gente não conseguiu abrir porque os bancos estão fechados, amém? Então a gente está disponibilizando para vocês a conta do pastor Toninho, todo mundo conhece. Você sabe que a nossa igreja, a gente trabalha mesmo com dinheiro seu em prol da obra, em prol de ajudar as vidas. Então se você puder, deposite o seu dízimo, a sua oferta na conta do pastor Toninho, amém? Em nome do Senhor Jesus. Você que não tem, peça para a gente vai disponibilizar a conta para você. Você vai lá, deposita, faz uma transferência lá em nome do Senhor Jesus. Irmãos, outra coisa, a campanha do quilo, ela não parou. Existem famílias que estão vindo até nós pedindo ajuda, estão pedindo mantimento e a gente, infelizmente, está acabando o nosso estoque. O estoque que a gente tinha na igreja praticamente já zerou, porque a gente ajudou várias vidas. E a gente precisa ajudar mais ainda. Se você tem disponibilidade, irmão, para doar uma cesta básica, se você tem disponibilidade para doar um alimento, doar o que for, irmão. Produto de limpeza, produto de higiene pessoal, doe em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar a sua vida grandemente e vai derramar muita coisa na sua vida, porque nós temos que ajudar, irmãos. Nós temos que ser o povo que coloca realmente o que Jesus nos deixou, o amor nessas vidas, porque o nosso mundo está necessitando desse amor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, proteja a tua casa e fique em paz, amém? Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal.